Popular Notícias. Diante de inúmeras reivindicações, Araputanga agora tem um juiz fixo, Dr. Renato José, que atenderá a comarca que tem jurisdicionados os municípios de Indiavaí e Reserva do Cabaçal. O que isso significa, doutor? A celeridade, mais celeridade dos trabalhos? Olá a todos os munícipes e os que acompanham as notícias. No caso, nós tínhamos um juiz titular em Araputanga até 2015. No ano de início de 2016, em decorrência de promoção do juiz anterior, eu era titular da comarca de Rio Branco e fui designado pelo Tribunal de Justiça para poder socorrer a comarca de Araputanga. Então eu fiquei com uma parte dos trabalhos dentro do Poder Judiciário, entre os quais diretoria do foro, área civil e a questão eleitoral, e a minha colega de Porto Esperidião havia ficado com a parte da jurisdição criminal e dos juizados especiais. Isso ocorria em razão de uma quantidade menor de juízes no estado. Porém, agora nesse fim de 2016, o tribunal empossou novos colegas, novos juízes substitutos. Com essa posse dos novos juízes, permitiu que todas as comarcas ficassem com um juiz específico, um juiz fixo. Então, o tribunal optou por me designar para a comarca de Araputanga, onde eu assumirei integralmente as funções. Uma colega dos novos juízes jurisdicionará em Rio Branco e a colega de Porto Esperidião, que auxiliava aqui na comarca, voltará a jurisdicionar somente na comarca de Porto. Essa permanência de um juiz em cada comarca, ela facilita o trabalho do magistrado, inclusive, porque ele consegue fazer um planejamento médio e longo prazo, ele consegue marcar diversas audiências, ele consegue dar celeridade naqueles processos daquela comarca específica. Não há mais um tempo gasto em trânsito entre os municípios, porque enquanto a acumulação ocorre, muitas vezes o magistrado ele atende, como ocorreu em 2016, ele atende um período, no meu caso, eu atendia um período Rio Branco, viajava, atendia Araputanga, viajava, atendia Rio Branco, viajava, e entre uma comarca e outra, a média por trecho era de aproximadas 2 horas, 1h50, 2 horas. Então, na semana que eu ficasse 3 dias em uma comarca e 2 dias em outra, no mínimo 8 horas eram perdidas na estrada em trânsito. Atendendo somente a comarca de Araputanga, facilita de fazer esse planejamento e evitar esse tempo gasto nas estradas e em trânsito. O magistrado fica disponível somente para aquela comarca. Bom, doutor, estamos no final do ano. O fórum, qual o desempenho? O desempenho positivo? Com relação ao fórum das comarcas, o Tribunal de Justiça ele criou, em alguns meses do ano de 2016, selos relacionados à sustentabilidade. E tanto as comarcas de Rio Branco quanto a de Araputanga receberam o selo prata de sustentabilidade, porque dentre os 4 itens de economia escolhidos pelo tribunal, entre eles telefonia, energia elétrica, correio, ambas as comarcas conseguiram ter uma redução, uma economia em relação a 3 dos 4 quesitos. Então, em decorrência disso, tanto a comarca de Rio Branco quanto a comarca de Araputanga receberam esse selo prata relacionado à sustentabilidade. Com relação aos processos, o ano de 2016 ele foi um ano atípico porque nós tivemos as eleições municipais e, além da Justiça Estadual, eu também tinha competência, como foi mantida, da Justiça Eleitoral, e a necessidade de dar uma atenção especial para essa questão nesse segundo semestre. Para o ano de 2017, como a eleição já foi realizada, é possível que o magistrado se volte novamente para a competência estadual e dê um andamento mais célere naqueles processos da Justiça Estadual.
Bom, doutor, o senhor conduziu as eleições. Como foi o pleito, a prestação de contas dos candidatos, a diplomação? No caso, as eleições da 41ª zona, a 41ª zona que eu conduzi são os municípios de Araputanga, Reserva do Cabaçal, Indiavaí, Figueirópolis do Oeste e Jauru. Nós tivemos eleições tranquilas em todos os municípios. O policiamento foi reforçado para poder atender de maneira adequada. Na maioria dos municípios eu estive presente. Em Figueirópolis do Oeste e Jauru nós tivemos colegas magistrados que ficaram no dia da eleição, no domingo da eleição, somente nesses municípios. Então o TRE se preocupou com essa questão. Salvo uma intercorrência ou outra de boca de urna ou um problema ou outro, que na época foi inclusive divulgado, nós tivemos eleições tranquilas, a apuração foi célere e sem problemas. Com relação às prestações de contas, os candidatos eleitos já tiveram todas as suas contas julgadas, tanto os eleitos quanto os suplentes diplomados. Algumas foram rejeitadas, muitas aprovadas e algumas aprovadas com ressalvas. Essa rejeição de contas de imediato não impediria a diplomação dos que tiveram as contas rejeitadas. Nós fizemos a diplomação de todos nessa segunda-feira pretérita, no dia 19 de dezembro. Inclusive, ela foi uma diplomação atípica, porque, como regra, as diplomações são feitas nas câmaras, com a presença de todos, com festa, com gastos, e dessa vez eu optei por fazer algo simples. Não criei uma solenidade para isso, para ter uma redução na despesa do gasto público. Então, toda a assinatura de todos os diplomas ela se deu de forma digital, através do token, e cada candidato entrava na página da internet e imprime o seu diploma. Então, até para a Justiça Eleitoral foi pensado nessa economia de impressão, de papel, porque cada candidato utiliza a folha que quiser e imprime cada um o seu diploma no seu local onde estiver. Então nós não tivemos uma solenidade pomposa, nada disso, pensando inclusive na economia do gasto público. Bom, mesmo com as prestações de conta rejeitadas, o candidato foi diplomado. Ele terá problema em tomar posse ou não? Não. A simples rejeição das contas não impede a posse desse candidato. Provavelmente o Ministério Público Eleitoral irá verificar o porquê dessas rejeições e adotar as medidas cabíveis. É possível que ele tenha um problema futuro com relação a isso, mas de imediato a simples rejeição das contas não impede que ele tome posse no dia específico. Bom, falar em Ministério Público, a pedido do MP, o prefeito de Araputanga foi afastado do cargo por 9 meses. Ao reassumir, ele se coloca como injustiçado. A justiça pode ter errado, doutor? Esses processos envolvendo o gestor atual, que encerra o mandato dele nesse final de 2016, a maioria das decisões foram dadas a título de tutela de urgência, de maneira cautelar. De acordo com a documentação existente à época, as decisões foram proferidas por magistrados que me antecederam na comarca. Os processos estão em curso e não se encerraram. Então, não é possível uma conclusão nem em um sentido nem em outro sentido, porque os processos ainda estão sendo instruídos e com o julgamento final que nós teremos o resultado se realmente houve a injustiça em relação ao gestor ou realmente agiu de maneira adequada. O que foi feito de acordo com a lei. A lei permite, inclusive para permitir a produção dessas provas, para evitar que ele prejudique a instrução processual ou o andamento, um afastamento temporário que depois de certo tempo não se tornou mais necessário. Mas os processos ainda estão em curso e
eles são prioridades porque esses processos eles são pertencentes a metas de julgamento do CNJ, que muitas vezes são ações de improbidade administrativa, ações civis públicas, ou por dano ao erário, ou por violação de princípio, ou por algo nesse sentido. Então, eles estão em curso e o resultado final que dirá, após permitir que ele faça a ampla defesa dele, que a instrução ocorra com sentença final.